Olá pessoal, eu sou Rodrigo Caetano, editor ESG da Exame. Tenho aqui comigo Marina Felipe, repórter ESG da Exame, Mariana Grilli, repórter de Agro da Exame. E hoje nós vamos fazer aqui uma reunião de pauta aberta para falar sobre COP, que estamos prestes a embarcar para Dubai, cobrir a Conferência do Clima da ONU, um dos nossos grandes momentos aqui do ano na Exame. E a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre a expectativa, falar sobre o que vai ser, o que nós vamos preparar em termos de reportagem. Não preparamos nada para falar aqui, é uma reunião de pauta mesmo, tá? Nós vamos usar isso aqui depois para cobertura. Mas, enfim, eu tenho certeza que vai ficar legal, porque a Mariana aqui do meu lado entende tudo de agronegócio, Marina aqui entende tudo de transição justa, e eu não entendo de nada, mas vou falar assim mesmo, porque, enfim, eu estou aqui para isso. Bom, começando, acho que a gente poderia falar do Global Stocktake, né, que é o grande tema da COP. Para quem não sabe, é um balanço, né, global de emissões que será apresentado, mas já está sendo apresentado também em partes, né? E a verdade é que está tudo muito ruim. Né? Os esforços, né, para a gente conseguir conter o aquecimento global necessita que a gente teria, quer dizer, em 2030 a gente teria que ter reduzido 43% das emissões. Nós fizemos uma matéria recente que, com um pouco de esforço e sorte, vamos ter um aumento de 8%. Né? Então, assim, tá feia a coisa. Considerando que todos os países vão fazer tudo que eles colocaram lá nas NDCs, né, nas suas contribuições determinadas. Para não falar que está tudo horrível, o cenário melhorou um pouco, considerando que era 10,8 e foi para 8,8, né? Não resolve, mas vamos ver o que vem. E todos os países, né? Essa que é a questão também, né? Uma discussão global e que vai pegar no calcanhar de Aquiles de todo mundo, literalmente todo o mundo. Eu acho assim, até a gente conversou, né, em relação ao que vai rolar, né? E já tem um tempo a gente decidiu que realmente o Global Stocktake é a nossa linha central, porque é o que determina as ações, né? Sim. Por exemplo, no agronegócio, quer dizer, a gente tendo a certeza de que, poxa, não vamos atingir as metas do Acordo de Paris, ou seja, a temperatura global vai aumentar mais do que 1,5%. Isso influencia, eu imagino, em safra, né? Completamente. Para o agro, acho que tem aí duas discussões muito interessantes na COP que são paralelas aí, né? Que se autoalimentam aí, que é essa questão do Brasil ir para essa COP com uma agenda aí falando de recuperação de pastagens degradadas. Acho que daqui a pouco a gente pode entrar mais nesse detalhe. Exatamente porque é isso, né? Aqui no Brasil, quando a gente fala de mudanças do clima, a gente está falando de afetar o setor que move a economia do país, né? Então a gente está, de fato, falando aí numa mudança de calendários de chuva, né? Isso muda o calendário safra. Recentemente a gente deu uma matéria aí sobre o pessoal da cana, falando que é isso, assim, os ciclos de chuva, eles estão mais apertados. Então, os níveis pluviométricos podem ser os mesmos. Mas uma coisa é chover um volume X em 7 meses, outra coisa é em 3. Né? Então, também entra nessa coisa de não necessariamente só o volume, mas quando que essa chuva vai cair. Para o agro, isso faz toda a diferença. Tá todo mundo com a mão agarrada em São Pedro. Quer dizer, essa é uma pauta interessante, porque, quer dizer, o ponto do aquecimento global a gente às vezes foca muito nessa ideia do fim do mundo, né? Porque, pô, todo mundo gosta de fim do mundo. Uma coisa apocalíptica, assim, apocalipse. Interessa, né? Quantos filmes nos fazem anualmente sobre o mundo acabar, né? E eu acho que o jornalismo às vezes pega um pouco né, bate nessa tecla muito. O aquecimento global, nós não vamos poder viver na Terra, nosso único planeta, Terra, não sei o quê. Sim, né? Mas o fato é que
também existem consequências imediatas, diretas, né? E que a gente vai se acostumando, não diria se acostumando, se adaptando, mas que para os negócios, para as empresas, para a economia, significa grandes impactos, sem né? a menor dúvida. E aí falando de novo, né, assim, claro, falando do mundo, contexto global, mas olhando aqui para o Brasil, a gente está falando de alimento, né, Rodrigo? Então, assim, a gente está falando de alimento, a gente está falando de fibra, está falando de energia, né, que é o que o agro brasileiro sempre reforça muito essa mensagem, né, de ser grande produtor de grãos, de pecuária, enfim, de outros produtos também, né, mas sem a menor dúvida isso impacta, o clima impacta nessa dinâmica, mas vai impactar e já está impactando numa safra de tomate, né, numa disponibilidade de alface, a pecuária leiteira passando por uma crise sem igual, porque falta água para a vaca, e aí, no final das contas, não tem como ter leite, e aí você tem que abater a vaca, e aí isso faz com que o preço da carne fique mais barato. Ah, então o preço da carne mais barato é ótimo. Tem que entender o porquê, né? Porque se a gente está falando que a origem disso é falta d'água, então a gente tem um problema aí. Então, eu acho que, assim, essas nuances tipicamente tropicais e brasileiras, o Brasil vai ter que levar para a COP e a gente está interessado em ver o que vai ser falado aí, né? Não, e é interessante, quer dizer, aí pegando nossa linha, né? Então, Global Stock Take, estamos emitindo bem mais do que a gente devia. Já encontramos aqui uma pauta, como isso impacta na agricultura, né? Produção de alimentos e tal, que tem uma pauta forte no Brasil. Aí eu traria outra pauta, uma que eu acho que você pode também focar bastante, que se nós estamos falando que muda regime de chuva, estamos falando, pensando no global, que talvez mude também possibilidade de as pessoas viverem em determinados locais. Exato. Ou muda a possibilidade das pessoas trabalharem em determinadas coisas. E aí tem um impacto social gigantesco. E você trouxe um termo muito importante, que é a questão da adaptação, né? Porque nas últimas COPs muito se discute a questão dos 100 bilhões de dólares que os países ricos deveriam financiar os países em desenvolvimento, justamente para fazer essa adaptação, entender o que precisa adaptar, como mitigar todos esses efeitos negativos das mudanças climáticas. E a gente também entra no problema ali, como acaba sendo semelhante com a questão das emissões, que os 100 bilhões eles não são mais suficientes, né? Esse valor precisa aumentar e ele precisa começar a ser distribuído. Porque toda vez a questão a gente teve, por exemplo, alguns países direcionando um valor de fundo aí para a Amazônia, mas e todas as outras questões, todos os outros países que devem ser envolvidos nessa conversa para trazer esse fundo de adaptações de fato. E aí, considerando esse contexto, a gente pode falar das questões de justiça climática, né? Porque, no fim, é isso que a gente está falando. Como que as pessoas que mais são impactadas pelas crises do clima podem ter mudanças relevantes nesse sentido. Acho que saiu aí essa semana passada, a questão de que os maiores emissores são o 1% mais rico do planeta e, no fim, quem sofre essas consequências é justamente os mais pobres, né? Então... Como que essa transição ela vai ser justa? Como que se considera a justiça climática a partir de vários fatores, que entra questões também como equidade de gênero, racismo ambiental, preservação de quilombos, que são áreas bastante importantes nas questões de clima. E aí, considerando que o Brasil costuma levar bastante gente da sociedade civil para discutir esses temas, né? Sim, sim. Eu acho que você tocou num ponto fundamental para a nossa linha aqui. Porque, assim, de fato, a grande injustiça das mudanças climáticas é o seguinte: obviamente foram os países desenvolvidos que, não vou falar causaram o problema, mas assim... Contribuíram fortemente. No mínimo. Contribuíram mais. Por quê? Porque... aí vou dar um contexto histórica, aqui. Né? Uma questão histórica. Quer dizer, de revolução industrial aí, né? Quando você olha os números de emissões, a gente, por milênios a gente emitiu a mesma coisa. Aí você tem a revolução industrial e aí o negócio sobe, né, de maneira astronômica.
E, obviamente, quem mais se beneficiou da Revolução Industrial e quem mais emitiu são os países ricos. E aí veio o que você falou, que é a coisa mais justiça. Quer dizer, os países ricos são os que mais se beneficiaram e mais contribuíram para a mudança climática. Os países ricos também são os que mais têm condições de combater, porque eles são os que têm mais dinheiro. Financiar né? a solução. De financiar né? soluções para as pessoas. Só que eles não são os que mais sofrem com as mudanças climáticas. Exato. Quem mais sofre são os pobres. E aí eu vou colocar uma provocação que me surgiu agora, que também é o seguinte, né? Isso a gente está falando num período, num horizonte um pouco imediatista. Mas à medida que o Brasil, porque, de novo, trazendo a realidade para o Brasil, né? Aqui o que se diz? Que a grande parte das emissões, e aí o SEG mostra isso, né? O Observatório do Clima, o pessoal do MAP Biomas, mostra que a maior parte das emissões do Brasil é causado pelas mudanças da terra, muito por conta do desmatamento, que lá na frente vai se tornar uma área para pecuária e para grãos. Né? Isso são dados, a gente não tem como ir contra esses números. Mas a questão é essa, a gente, enquanto Brasil, somos os maiores exportadores de uma lista enorme de coisas aí, de commodities. A gente está falando também de algodão, né, que é uma commodity para a indústria têxtil, então não só ali falar do soja e milho, como sempre se fala, né? Muito exportado para quem? Para os países ricos. Para os países ricos, Então, assim, olhando num prazo que também não pode ser longo prazo, né? Mas se as mudanças climáticas começarem a impactar a safra aqui, começarem não, já estão impactando, né? Mas assim, a ponto de criar gargalos internamente e comprometer a exportação, você está falando de, assim, pode até ter soluções paliativas, sei lá, pegar o grão da Argentina, comprar mais, não sei. Mas sim, o fato é que o Brasil concentra as maiores produções. Então, de certa forma, se os países ricos quiserem continuar contando com os produtos brasileiros, esses 100 bilhões ou mais, eles precisam chegar aqui, né? Então, é fazer essa roda girar também, né? E uma coisa que eu acho importante, assim, esses 100 bilhões não é para investir em agronegócio, é para investir em pessoas, né? Adaptação. Deveria ser, né? Deveria ser, né? E precisa ser, assim, o que estão falando precisaria ser 300 e tantos por ano, né? Quase 4 vezes mais do previsto. 4 vezes. Porque aí que é o ponto, assim, o fato é, se você não resolve a questão, pelo menos da adaptação, o que eu acho que vai acontecer é você ter falta de capacidade das pessoas morarem. Vamos falar do Brasil, mas se a gente for falar de, especialmente, Ásia, ali na região, né, a Índia, que ali é um problemaço, a África inteira, né? O sul global, geralmente. Sul global, o povo vai migrar, né? O povo migrando por falta de alimento, por quebra de safra, e aí você cria um problema social gigantesco, né? Na verdade, você aumenta o problema social, né? Porque ele já existe. É verdade. Não, diga, qual que é a sua... Não, eu já ia entrar em outro ponto, então pode finalizar. Então, só finalizando, eu acho que essa linha que a gente está falando de pauta aqui, eu acho bem legal, quer dizer, a gente vai pegar o grande tema da COP, que é o Global Stocktake, vamos destrinchar isso, óbvio, com a ajuda da Thalita, e, enfim, com apurações e tudo mais, e a partir dessa linha a gente vai puxando esses temas. Poxa, produção de alimentos, que é um tema global, mas também fala muito com o Brasil, porque a gente produz muito. Vamos falar, então, de adaptação e justiça climática, que é um tema que também o Brasil fala muito, mas a gente puxa pela questão social, né, do dinheiro chegar para onde precisa, e pela necessidade de aumentar esse fluxo financeiro, caso contrário, não dê. Exato. E, inclusive, só na questão social, acho que vale também prestar atenção. Não sei se chega a esse ponto a ser discutido lá na COP, né? Mas a questão da agricultura familiar. Porque quando a gente está falando do HF, né, da hortifruti, das frutas, legumes, verduras, isso tem sido extremamente impactado pelo clima, já como eu falei, né? Então, assim, um alface 60, 90 dias. Se ficou 2 meses sem chover, ele já não foi para frente. Então, quando você coloca isso em larga escala para
para produzir para a população, né, isso vai impactar em preço. E o próprio agricultor familiar. Como que ele vai passar por essa adaptação? Como que ele vai passar por essa transição? Se a terra dele é ali, ele não tem condição de sair daquela fazenda, daquele sítio, daquele, né, do norte, no nordeste principalmente. Então é aí também, né? A agricultura, os agricultores familiares, assim como a Má colocou, remanescentes de quilombo, os assentados, os ribeirinhos, toda essa população que muito se liga à Amazônia, mas que está em outras regiões do país também, né? Como que você faz com que a pesca continue existindo, sendo que os níveis ali dos rios do norte, agora a gente está acompanhando, estão cada vez menos. E assim, a pesca é uma realidade, né? O pirarucu é uma realidade no norte. Eu não sei o que eu vou fazer sem um tambaqui. Exato, sabe? Assim, o que será da nossa cultura? Eu descobri, na última vez que fui para a Amazônia, descobri o matrinchã também. Esse vale a pena. Vale a pena já comi esse também. Bom, mas né? foi aqui, então. Foi aqui. Então acho que não deve ser tão bom quanto o que já estava lá direto da fonte. Não, é coisa fina. Vamos lá, Má, o que você ia trazer ali? Não, eu ia falar que a gente está falando muito de Brasil e, obviamente, não vai dar para deixar de desconsiderar toda a questão política da coisa, né? Porque a gente estava lá na COP do ano passado e já foi aquele alvoroço quando o Lula chegou para fazer o discurso antes mesmo da posse presidencial dele aqui. E agora tem toda essa questão de trazer a COP para Belém. Então, muito bem colocado. O governador do Pará, Helder Barbalho, está trazendo muito essa pauta. Tá lá em cima, né? O que vai se fazer para Belém conseguir ter uma estrutura para receber tanta gente para a COP? O que o Brasil quer mostrar para o mundo? Sim. O que vai acontecer nesses próximos 2 anos para que o Brasil possa, de fato, receber o evento? Eu diria até assim, como uma observação, talvez... o que não fazer em Belém. Porque assim, o que fazer em Belém é talvez você querer comparar isso, né? O Egito, Dubai. O que não fazer, talvez. Vamos começar, talvez olhar pela... Porque acho que, né, qualquer um que já foi para Belém, assim, por mais turística que seja, e bonita que seja... Cara, a gente tá falando de 80 mil pessoas esperadas em Dubai. Imagina 50 mil pessoas em Belém. Você sabe assim, que eu já conversei com algumas pessoas, eles falaram assim, não, mas a gente recebe o sírio. Mas para além desse viés, como que o Brasil está preparando essa imagem, né? O que a gente pode esperar de tudo isso que vem sendo falado, prometido, eventos que estão acontecendo mais do que antes? O que vai sair de fato do papel, né? Tem uma coisa, quer dizer, a Mari... experiente de coberturas internacionais, mas vai pela primeira vez na COP. Sim, sem dúvida. Eu tô na terceira ou na quarta? Na quarta, porque essa é a minha terceira agora. E você está na terceira. Para dar uma noção, né? E você pode também... Eu lembro do número de Glasgow, que era o seguinte. Glasgow foram mais de 20 mil pessoas, ou 30 mil, mas de autoridades eram 7 mil. Assim... Ou seja, não é... E é óbvio, o sírio, coisa maravilhosa, mas assim, as pessoas vão dormir em rede. Estamos falando de 7 mil pessoas que não vão dormir em rede. Exato, perfeito. Não vão dormir em rede. Então, assim, eu acho que esse é um ponto super importante para abordar. E trazendo essa questão política, aí eu vou trazer um pouco para minha área de cobertura, que eu pego mais essa questão política, geopolítica, o Brasil, ele é um líder natural, climático, ambiental, por ter a Amazônia, por ser um dos maiores produtores, se não o maior, de alimentos do mundo, por ter a maior reserva de água doce do mundo. A gente pode elencar aqui um monte de motivo que o Brasil é protagonista e líder nessa pauta. Agora, quando a gente fala dessa diplomacia, né, isso é uma coisa importante. A questão que se discute em diplomacia não é a posse das coisas que você tem, mas é o direito que você tem de tomar decisão sobre essas coisas. É isso que nós estamos discutindo na COP. Nós não vamos discutir sobre se a Amazônia é brasileira ou não. Nós vamos discutir sobre o direito que o Brasil tem de fazer o que quiser com a Amazônia. Nisso, a soberania brasileira depende do Brasil ter um plano.
Eu acho que esse que é o ponto. Exato. Né? O Brasil, ninguém está questionando o nosso poder de decisão sobre a Amazônia ou sobre o território brasileiro. Agora, o mundo questiona assim, qual é seu plano? O que farão, né? Exato. E é isso que o Brasil talvez tenha, e acho que isso que nós temos que ficar bem atentos em termos de pauta. Qual é o plano? Ontem o governo, né, se me referindo aqui à quarta-feira, né, a gente recebeu, então o governo federal acabou soltando um documento que mostra que a principal ambição, ou pelo menos uma das principais ambições ali para a COP, então esse plano de recuperação de pastagens degradadas e a utilização do solo também para o ILP, que eles chamam, né? Integração lavoura-pecuária. Então a gente está falando aí que o Brasil deve apresentar essa estimativa de recuperar 30 milhões de hectares até 2030, e com esses 30 milhões recuperados, deixaria-se de desmatar 13 milhões. Interessante. Então, assim, é a metade, mas é isso, no final das contas, porque no final, só para o pessoal entender, né, pastagem degradada, o que significa? Foram áreas abertas que lá no passado foram utilizadas para pasto e depois o gado foi retirado porque o solo ficou empobrecido e aí ficou degradado, né? Então é uma pastagem degradada, que tem potencial de ser recuperado. E que o Brasil tem essa ciência, né? Eu lembro que a Embrapa, ela é assim, no final das contas, o mundo inteiro fala bem da Embrapa, né? Assim, quando você fala de agricultura para países que atuam com agricultura, a Embrapa é uma referência. Então a gente tem essa tecnologia aqui em casa e esse plano do governo divulgado essa primeira divulgação, pelo menos, né? A gente não sabe se é de fato o documento final, mas mostra muito isso, assim, recuperar esses solos. Então é ciência, é tecnologia, para que essas áreas que já estão abertas mesmo voltem a produzir, né? A discussão é isso. O Brasil, ele também só quer voltar a produzir para soja, para milho, para pecuária? Ou ele vai recuperar essas áreas para a gente falar de hortifruti, de frutas e de outras coisas, né? Então, assim, isso também isso talvez seja algo para se discutir mais aqui dentro, mas lá na COP28, sem a menor dúvida, eles vão com essa... Acho que a gente tem que ver o que eles vão... Porque a Marina trouxe bem, quer dizer, na COP passada, que foi uma COP meio de transição, né? Não teve muitas assim, decisões. Poxa, o Brasil meio que chegou lá fazendo um verdadeiro carnaval, né? O Lula por onde passava. Marina Silva também. Marina Silva e tal. E agora, eu acho que essa COP, o Brasil vai ter que entregar alguma coisa. E eu acho que eu queria trazer, além dessa questão do plano ambiental, mas também a questão social, né? Porque nós ficamos, né, COPs passadas, no governo anterior, o Brasil se retirou, né? Isso é um fato. E a sociedade civil ocupou um espaço. Sim. Com indígenas, né? Com juventude, né? Periféricos e tal. E agora com a volta do governo brasileiro, como é que vai o papel da sociedade civil? Uma coisa que a gente acompanhou no ano passado, que acho que vale retomar, é justamente aquelas reuniões que foram feitas com o Lula Juventude, né? A gente participou daquelas reuniões ali e na hora tinha uma certa comoção, porque... O Brasil voltou, né? Não, dos jovens poderem conversar diretamente naquela sala ali. Então, tinham várias organizações sociais que conversaram e colocaram ali uma carta do que eles esperavam. E agora o que foi feito nesse primeiro ano para atingir um pouco dessa expectativa, que ainda é muito pouco, né, de termos práticos, assim. Então, de novo, quando a gente pensa em questões, a gente falou no começo da conversa de inundações, como que as pessoas periféricas estão sendo atingidas por isso e o que de fato está acontecendo para essa transição? A gente viu muito pouco movimento nesse sentido, né? Até... Teve muita discussão em relação aos ministérios, tem o Ministério dos Povos Indígenas, mas como que a população indígena está de fato protegida e com os direitos garantidos. Então, acho que isso é um tema que vai voltar com força
E com novas caras aí aparecendo da sociedade civil, né? A gente teve a Chay como uma representante muito forte, por exemplo, quando ela fez o discurso em Glasgow, mas a gente já percebe que tem outros jovens indígenas que também estão participando da pauta, e essa demanda está ficando cada vez mais forte e com uma busca de resultado, né? A galera quer agilidade, é no ritmo das redes sociais, eles estão falando, eles estão cobrando, e alguma coisa vai ter que vir nesse sentido, né? Me parece que a cobrança da sociedade civil será maior, né? O ano passado meio que assim, foi uma coisa meio, legal, vamos retomar o diálogo. Sim. Acho que este ano, então assim, essa é uma pauta interessante. Este ano a sociedade civil vai estar cobrando. E aí, ligando na nossa linha aqui, antes da gente entrar na última pauta, que é, Global Stock Take, temos problemas, aquecimento global, que gera problemas econômicos. Um exemplo, agronegócio, também podemos explorar outros exemplos, mas esse é o mais claro e impactante para o Brasil. Problemas sociais, porque você pode ter migrações em massa, você pode ter pessoas afetadas por desastres climáticos, são sempre os mais pobres, e quem tem condição de pagar são os mais ricos, que são os que menos sofrem, o que mais contribuem para as mudanças climáticas. A gente passando agora para essa segunda fase, nós estamos falando da participação do Brasil de olho na COP em Belém, tá certo? Essa é outra pauta importante que nós vamos ter lá. Aliás, tem uma COP antes da COP em Belém, mas ninguém sabe onde vai ser. Né? Ninguém nem está falando. Da 28 para 30, 29 tem a sua necessidade ali, então, né? Mas enfim, o Brasil, que chega no momento político de maior cobrança da sociedade civil, que teve ocupou um espaço importante nos últimos anos, e também chega com planos e sendo cobrado por esses planos para mudanças climáticas. E aí chega assim, que é o motivo, no fundo, o motivo que a gente vai para lá. Afinal, nós somos a Exame, nós somos uma empresa, uma revista, uma MediaTek de economia e negócios. Ou seja, as empresas. Essa é a nossa pauta, que é o que nos colocou assim num diferencial competitivo em termos de cobertura, porque a Exame foi pioneira a olhar para as empresas na COP, né? Eu vou dizer o seguinte, eu penso que as empresas que estarão lá são empresas que já estão um pouco bem definidas em relação às estratégias deles. Eu vejo assim, desde a COP que foi em Madrid, 2019. Que foi 2019, que foi a COP das empresas e tal, mas ali era uma COP assim, as empresas chegando para ver o que está acontecendo, né? Glasgow, que foi a COP pós-pandemia, ou meio que no meio da pandemia ali, eu vi que as empresas já estavam, já cheguei, já entendi, agora vou fazer isso, vou fazer aquilo. O ano passado, o Egito foi meio confuso, né? Assim, por problemas de infraestrutura e tal. E eu vi que as discussões ocorreram muito nos eventos paralelos. Então era nos hotéis e tal. Então o pessoal discutiu muito nos hotéis, mercado financeiro e tal. E este ano, eu não sei. Eu penso que... Eu ouvi de uma fonte recentemente que é isso, assim, à medida que as COPs vão passando, a iniciativa privada se apodera cada vez mais desse momento para também discutir o que está sendo feito. Então, não ser levado para dentro da COP é natural, até porque a gente está falando de ONU, mas ao mesmo tempo esses side events, essas reuniões em hotel, os corredores, enfim, até mini seminários, né, da iniciativa privada parece que realmente vão ser cada vez mais fortes, porque no final dos contos, de novo, é o mundo ali juntos discutindo. E não tem como falar de financiamento se você não estiver falando da iniciativa privada. Nós teremos o evento do Pacto. Então, era justamente isso que eu ia falar. A gente já fez a cobertura do evento do Pacto, que é nosso parceiro aqui de cobertura de COP no ano passado, e tem o evento de novo esse ano, e a percepção é que é muito a hora de fazer negócio. Que parece que é mais difícil se encontrar em São Paulo, no Rio, todos os lugares do Brasil que as empresas têm sede,
Porque ali tem 40, 50 executivos de sustentabilidade falando da mesma Sim. coisa, pensando Sim. coisas muito semelhantes. Então, com inclusive direcionamentos globais, né? É, que já ajuda então, muito a dar essa. a gente estava escutando várias fontes e o sentimento era muito desse, assim, independente do que sair da decisão final ali de COP, de ONU, as empresas se ligaram que tem um caminho ali que elas precisam percorrer. Acho que o mercado de carbono foi um exemplo, Sim. e agora tem outras pautas correndo aí, hidrogênio verde, questões de metano, enfim, Transição energética em geral, transição muito energética discutida, muito né? forte, mas assim, para além do que o setor específico trata de cada empresa, se apropriar um pouco dessas pautas macro para fazer parcerias, para fazer negócio, para caminhar independente de governo. governos. Sim. E acho que isso vai ficar mais forte agora, né? Pelo menos espero que fique, porque senão a gente não vai É. ter esses resultados que a Eu gente está eu tenho olhando essa nos impressão. relatórios, né? Eu tenho essa impressão, e pensando também nos eventos do Pacto Global, bom, o Pacto Global, que é nosso parceiro, Pacto Global da ONU, que é o braço da ONU que lida com as empresas, né? Que é nosso parceiro aqui, todo ano temos esse evento na COP, com muitas empresas, isso não vai ser diferente, e eu penso assim também, quer dizer, fica aquela coisa assim, né? Já não dá mais para você chegar sem ter o que mostrar, sabe? Aí Fica um pouco feio, né? Tem que ter o que mostrar, né? Lá em Madrid, né? Eu lembro assim, tinha empresa que nem sabia o que estava acontecendo, mas estava ali porque era meio que o Pra hype do momento. contextualizar. Isso foi mudando, né? Tanto que no Egito a gente já viu que assim, já não tinha tanto perdido lá, né? Eu acho que esse ano vai ser, em Dubai, vai ser realmente, precisa mostrar, né? Precisa ter consistência, senão você vai passar vergonha. Mas eu acredito que das empresas brasileiras, muitas estão com coisa interessante. E acho que não só a questão da consistência, porque ainda tem muita gente indo para lá para ver o que está acontecendo. Sim. Não dá para a gente achar que todo mundo já sabe o que é o SG, o que é a COP. Sim, e o que fazer como se fosse algo também do dia para a noite, não, sim, né? Ninguém Acho que tem a resposta Eu lembro pronta. de ter comentado com você que no ano passado eu estava num painel que a gente cobriu de uma empresa brasileira e uma pessoa de outro país falou para mim, o que é SG? Dentro da COP, então... Os países, eles têm compreensões distintas também, E né? as A depender empresas do seu também, nível. né? Então, ainda tem muito do letramento. A gente está falando aqui de termos muito técnicos para pessoas que Sim. estão interessadas, mas lá na COP tem pessoas que estão tentando entender como começar também, né? Sim. Acho Talvez que sim, menos do que nos anos anteriores. acho que é isso. Vai ter, sim. Mas não dá para... Tem diferença de maturidade nos setores também. Né? Eu acho que Sim. setores mais avançados, né? Acho que bens de consumo, porque atuam muito com o público, né? E precisam dar respostas para a mídia também, né? Que são mais cobrados, acabam tendo uma maturidade já maior. Mas eu vejo uma coisa que eu acho que talvez seja uma pauta. Eu vejo que assim, setores intensivos em carbono, eles ficaram meio quietos nos últimos anos, mas tem muita coisa interessante. Tem muita coisa interessante de gente realmente usando tecnologia e tal. Acho que será uma pauta interessante pegar esses setores, entre aspas, sujos, né? Intensivos em carbono. Eu estou falando de mineração, estou falando de siderurgia, petróleo. Aliás, bem lembrado, nós estaremos em Dubai, Exato. né? Que, enfim, não Que é o sinônimo exatamente... de petróleo. E o Brasil indo para lá com uma agenda de transição energética, porque é isso, assim como você colocou, né? Tem ali algumas indústrias como ali a vertente de consumo e tal. E no Brasil eu diria que transição energética, né? O pessoal vai muito forte sempre falando de etanol, levando o exemplo do RenovaBio, agora cada vez mais o Brasil olhando para biometano, o próprio hidrogênio verde, né? O Brasil recebe aportes da Alemanha, né? Já tem recursos vindo para o hidrogênio verde, que é um hidrogênio verde diferente de outros países, né? Aqui a gente também vai fazer com base nas matérias-primas do campo, né? Então acho que esse também é um setor para ficar de olho, às vezes para mostrar o que está sendo feito e até como que o Brasil é referência nisso, por que não? Por que não olhar também para esse lado meio E a Mari trouxe um ponto que eu não sei nem como a gente não comentou antes, que é justamente essa questão do petróleo, que é
O presidente da COP é o Sultão Al Jaber, que está na frente de uma companhia estatal petroleira. Uma enorme companhia de petróleo. E com isso, provavelmente, teremos muitos protestos, né? Que é uma das coisas que marca a COP também. Eu acho que teremos protestos digitais. É que o ano passado, mesmo lá não podendo, eles organizaram um jeito de entrar e fazer ali pequeno, mas estava controlado, mas estava tendo. Então, alguma coisa vai ter, né? Mas é uma outra característica da COP. É uma contradição, né? Uhum. É contraditório. É claro que... E aí é uma questão, né? Um posicionamento meu, né? Que assim, você não vai conseguir fazer a transição sem incluir os intensivos de carbono. Então, assim, desculpa, a gente não vai fazer transição. Exato. Ignorando quem é o causador. Exato. Existe tem que petróleo, né? Trazer se a gente pauta, quer né? que, né, as empresas de petróleo parem de fazer petróleo, tem que negociar, né? Eu acho que isso que está acontecendo. Mas não deixa de ser uma contradição, Sim. assim como tem a velha contradição de todos os anos do pessoal chegando de jatinho, né? Ah, sim, vai aparecer a charge, né? E acho que Dubai vai ser um show de jatinho, né? Mas é isso, né? Preciso, né? Acho que um pouco do espírito que a gente sempre vai para lá, e é o espírito da COP, é que você está lá, você está debatendo, você está negociando e você está buscando soluções. Nem sempre a velocidade é o que a gente gostaria, mas o fato é que é isso que temos. É isso, E eu só queria retomar um ponto que você trouxe também, Rodrigo, que é a questão da soberania, né? Recentemente eu conversei com o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, e ele falou muito dessa questão da soberania do Brasil em relação ao acordo Mercosul e União Europeia. Eu não vou dar spoiler demais não, porque está nessa edição de novembro, então eu vou convidar o pessoal para ler a entrevista, mas falando de Mercosul e União Europeia, ele falou isso, ele falou assim, olha, a Europa traz o Green Deal, né, então traz esse acordo, esse pacto, para falar que não quer mais desmatamentos, mas eles não olham para a questão social. Né, eles não falam das milhares, milhões de pessoas que moram na Amazônia e que precisam de uma transição justa e que precisa, né, enfim, questões sociais em geral. E aí ele me disse isso, assim, o Brasil ele não vai compactuar com o Green Deal, ele não vai assinar o acordo Mercosul-União Europeia se o Brasil não conseguir ter essa soberania de falar, peraí, né, a Amazônia é aqui, a produção agrícola é aqui. Então acho que vale... em todas as pautas que a gente conversou aqui, né, mas vale esse olhar do quanto que o Brasil realmente vai se mostrar soberano em relação a algumas pautas e, assim, se mostrar e ser respeitado também como soberano, né? Sim. Acho que isso também tem... Porque quando a gente fala desse sul global, quando a gente fala de produção de alimentos, tá aqui, né? Tá no sul. O governo do Lula já falava desde do primeiro mandato dele, ele já falava muito dessa cooperação sul-sul, Brasil-África. Se fala cada vez mais da África de fato começar a produzir esse alimento, mas não dá para produzir alimento desmatando e emitindo como era antigamente. O Brasil pode ser uma solução, pelo menos um caminho interessante para isso. Mas, de novo, tudo passa por essa soberania. O Brasil vai ter, não vai se mostrar, vai ser respeitado. Aí eu acho interessante esse ponto e assim, soberania, de novo, não é soberania sobre território, é soberania sobre a decisão de fazer o que você quiser com aquilo que você tem. Exato. Tá certo? Só que essa decisão, ela tem que ser inteligente, certo? É assim, se eu tenho qualquer coisa, se eu tenho uma casa e eu destruo a casa, não é uma decisão inteligente. É isso que talvez nesse debate falte, né? Trazer um pouco mais dessa simplicidade. E não adianta você ser soberano para destruir a Amazônia, né? Se ninguém quer comprar aquilo que você está produzindo com essa destruição. Perfeito. Isso não é soberania, isso é burrice, né? Ao mesmo tempo, e aí que entra o papel do Brasil e da diplomacia brasileira. Ok,
eu tenho soberania sobre né, aquele território, eu tomo a decisão sobre aquele território, e a minha decisão eu preciso fazer com que as pessoas tenham dignidade, né, e evoluam ali. Então, assim, é nesses termos, e assim a gente, na minha visão, se a gente partir desses termos, você consegue ter uma negociação com a Europa, com os Estados Unidos, com a China, com quem você quiser. Uhum. Se você partir de termos do tipo, é meu, eu faço o que eu quiser, ou se você não me der dinheiro, eu vou destruir, aí você não está negociando. Exato. Aí você não está fazendo diplomacia, você está simplesmente sendo uma criança. Mas eu acho que nessa linha, quer dizer, isso está bem ligado com a linha, né, do Global Stocktake, do que está acontecendo na geopolítica. Eu acho que a gente já estourou o tempo aqui, mas assim, também temos que ficar, né, nessa geopolítica, a questão das guerras, agora de Israel, né, a Ucrânia já vem aí há algum tempo, enfim. Mas acho que tem bastante pauta para trabalhar lá, né? O que não vai faltar é motivo para escrever. Acho que deu para deixar essa reunião de pauta aberta bem clara, como a gente tem que se desdobrar em muita coisa. É verdade. Sim, é verdade. Vários dias para cobrir Nossa, muita coisa. Já tô cansado só de pensar. Bom, é isso. Mas é isso. Agradecemos aí quem assistiu e depois fica o convite para lerem a matéria, né? Não claro, só a gente tem um site especial de COP, tem um site especial de COP. Então, ó, matérias. Então vocês vão ficar toda a parte de matéria. Teremos Leandro Fonseca lá tirando todas as fotos. Uhum. Vamos ter aqui uma equipe aqui também para fazer toda a base aqui, né? Com a Paula Pacheco, a Fernanda Bastos. Luciano Pádua vai também. Pádua vai mais para o final. Toda a parte macroeconômica e geopolítica. Toda a parte macroeconômica e geopolítica, verdade. Também vamos ter vídeos, que isso vai ficar mais comigo, e eu vou estar, Leandro também, eu e o Leandro, né, fazendo parte de vídeos, eu fazendo direção roteiro, Leandro fazendo direção de imagem, teremos o Frank editando, Júlio fazendo toda a parte de qualidade de imagem, né, para tratamento de imagem. Nossa, tem bastante gente trabalhando nisso aqui, né? Gente. É uma equipe, então valorize isso. E os vídeos, a ideia é que eles sejam mini-docs, né? Sim, que acompanhem uma narrativa série, aí que a gente já começou na Assembleia Geral da ONU, que já tem os vídeos disponíveis aí no YouTube, então... Exatamente. Temos a série e também uma série de mini-docs, serão 12, e vamos fazer outros vídeos mais curtos, diários, 2 vídeos por dia, pelo menos. Achei ousado anunciar abertamente quantos serão. Ah, mas a gente vai fazer, Os podcasts, né? Tem podcast. Tem podcast. Nossa, hoje ainda eu gravo podcast. Redes sociais. Redes sociais, a gente tem pelo menos no perfil do MSG, vai estar totalmente dedicado a isso. Totalmente, já está, né? Já, a partir de hoje, né? Já fazendo só isso. E é isso. Então vai ser... Só isso. Só isso. E teremos também Renata Faber, que é a nossa head de SG, que também vai estar lá com a gente na COP. Mandar também um salve para a equipe do Pacto, né? O Otávio vai estar lá com a gente, Carla, quem mais? Acho que Tainá, bastante gente. Ixi, todo mundo do Pacto. Vai ser legal. Então, é isso aí. Só acompanhar.